Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A Comissão de Saúde recebeu em ambiente virtual o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein. O secretário veio prestar contas de sua pasta e apresentar aos parlamentares o andamento de sua gestão. Foram apresentados também o relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Sob a presidência dos trabalhos da deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, os deputados puderam ouvir as informações prestadas pelo secretário. O secretário esclareceu aos parlamentares que São Paulo não teve problemas com kit intubação, como outros estados tiveram desde o início da pandemia. Normalmente, os secretários de Estado apresentam os dados da pasta às comissões e, na sequência, os deputados têm a oportunidade de fazer perguntas. Nessa reunião, não foi possível seguir esse protocolo, em razão do secretário precisar se ausentar para receber mais um lote de vacinas junto com o governador João Dória. Os questionamentos serão encaminhados à secretaria via e-mail e, em outra ocasião, o secretário será novamente convidado para conversar com os membros da Comissão de Saúde. A finalidade dessa reunião é receber com muita alegria e honra a presença do secretário de Estado de Saúde do governo de São Paulo, o senhor Giancarlo Gorenstein, espero ter pronunciado novamente de forma certa, que tem por finalidade a presença dele hoje aqui, prestar contas sobre o andamento da gestão da Secretaria de Saúde e no termo do artigo 52A da Constituição Estadual e apresentar também o relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021, conforme a previsão expressa no artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012. Eu solicito à secretaria dessa comissão que faça a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente, para pedir dispensa Pela da ordem, leitura deputado da Caio ata. França. Sendo dispensada a leitura, regimental o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Pois não, deputado, pela ordem. Seu microfone está fechado, deputado. É que eu abri e fechou. Primeiro, para cumprimentá-la, a deputada Patrícia, chegando conosco agora, dar um abraço ao seu marido Bezerra, teve o prazer de ser deputado com ele. Eu não faço parte da comissão, só dentro do regimento, eu tenho só um questionamento a fazer ao secretário. Eu queria saber em que momento oportuno eu poderia fazer. Exatamente a partir desse anúncio da dispensa da leitura da ata. Eu só vou justificar, porque hoje o secretário vai receber um lote de vacina junto com o governador, então ele vai ter a exposição da fala dele, né? E eu peço a compreensão de todos para que a gente permita que o secretário fale antes de todo mundo, e vamos solicitar depois, deputado Roberto, que as perguntas sejam enviadas para a assessoria. Eu já faço grifo, eu sei que já houve problemas anteriormente com as respostas que foram demandadas e que não tiveram uma celeridade que foi a contento dos deputados membros dessa comissão, mas já estamos solucionando isso. O secretário já colocou a assessoria à disposição para que sejam respondidas aos questionamentos dos senhores no prazo mais exíguo possível. Então, eu solicito a compreensão. Hoje o secretário não estaria aqui, porque, pelo regimento, seria na semana passada essa reunião. Então, ele abriu a agenda dele de forma a contemplar todos e valorizar a Comissão de Saúde, e a gente vai depois encaminhar essas perguntas para o secretário por escrito. Está contemplada a sua pergunta, deputado? Está contemplado, mas cumprimento o secretário, o governador João Dória, o Rodrigo Garcia, pelo grande trabalho, o trabalho de excelência no combate a coronavírus,
a fabricação de insumo, uma fábrica que não terá dinheiro do Estado, não terá dinheiro do Butantan, que é mantido pelo Estado, e sim pela iniciativa privada, quando tivemos com o nosso partido, nossos 26 prefeitos de cidadania, lá no Palácio do Governo. Parabéns, secretário. Eu faço contato mais tarde com o senhor, é sobre o Hospital Veterinário de Piracicaba, que já foi anunciado pelo ex-secretário antes da pandemia, o terreno já está doado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado, pela participação. Então, a qualquer momento, os senhores podem encaminhar as perguntas para a Comissão de Saúde pelo e-mail cs@al.sp.gov.br. Eu peço também que a secretaria coloque à disposição no chat para que as pessoas depois encaminhem, os deputados encaminhem as perguntas para o Executivo. Deputado Caio França? Bom, presidente, claro, compreendendo aí a situação, obviamente, prioritária das vacinas, mas será que não é possível a gente fazer ao contrário isso? Talvez a apresentação ficasse para outra pessoa poder fazê-la e as perguntas, porque nós tivemos esse problema também na outra reunião, onde nós não conseguimos todo mundo fazer a pergunta para o secretário. Então, eu vi que o deputado Coronel Nishikawa também tinha uma sugestão. É mais porque assim, a gente acaba não conseguindo interagir com o secretário. Eu compreendo, mas talvez fazer a mudança de ordem. Talvez o secretário apenas respondesse as perguntas e outra pessoa poderia fazer, eventualmente, a apresentação. É uma sugestão apenas de encaminhamento. Eu vou, de qualquer forma, mandar as perguntas também por e-mail, mas a minha preocupação é com relação ao tempo-resposta. Da outra vez teve assim também e acabou que a gente não conseguiu ter as respostas adequadas. É só isso, presidente. Eu compreendo a sua necessidade, deputado Caio França, mas havendo o secretário se colocado à disposição para fazer a apresentação, que eu acho que é extremamente necessária, ainda mais sendo agora, no começo, é a primeira apresentação do secretário, se o senhor puder, abrir uma exceção, só nessa reunião, a gente usaria o secretário o tempo dele para fazer a apresentação, já que ele se colocou para esse fim, né, abriu mão da agenda dele para fazer a apresentação, e aí a gente faz novamente a tentativa das respostas por escrito. Não havendo uma satisfação, me comprometo a falar com o secretário que a gente não está tendo êxito, e daí, nas próximas vezes, a gente também marcar um dia que seja com a agenda livre dele para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o secretário já se comprometeu, deputado Caio França, a ter a maior celeridade com a equipe dele, com a assessoria dele, para se comprometer nas respostas. Eles mesmos colocaram isso para mim, que eles tido uma falha por uma questão de outros trabalhos na secretaria, mas que eles se comprometiam a não exceder o prazo. Então, havendo a anuência dos senhores, eu gostaria de passar a palavra ao convidado, Giancarlo Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que tem o tempo livre, mas eu sei que vai ser exíguo, para fazer a sua apresentação. Fique na sua liberdade, secretário. E seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado a todos. Novamente, cumprimento todos os deputados em nome da deputada Patrícia Bezerra, do deputado Alex Madureira e também o nosso líder do governo aí na Assembleia, Vinícius Camarinha. Todos estejam cumprimentados. Volto a saudar a nova composição da Comissão de Saúde e dizer que nós precisamos estar cada vez mais próximos. Vocês representam a nós, o povo, e nós trabalhamos também para o povo. Então, somos congruentes nas nossas disposições e atitudes. Então, temos que estar presentes, sim. Eu vou procurar, deputado Caio, dar celeridade a essa parte formal dos nossos projetos, para que a gente possa também ter tempo de falar. Eu também entendo que essa interação ela é boa, ela é necessária, e, se necessário, nós faremos, em outro momento, uma continuidade, se assim for desejado. Vamos começar a prestação de contas do quadrimestre Covid 2021. Por favor, o primeiro diapositivo.
Faz um favor, se puder só tirar as imagens para que eu possa... Obrigado. Bom, vamos só para colocar, principalmente a muitos que são novos nessa comissão, só para que nós entendamos como funciona a rede de serviços estaduais de saúde. Ela é constituída tanto por uma administração que nós chamamos de administração direta, a administração indireta e as organizações sociais. Nós temos aí 98 hospitais, temos 47 organizações sociais, 40 voltadas aos serviços de atuação direta, 11 autarquias e fundações e 3 que são administradas pela Secretaria de Estado da Saúde. São 82 ambulatórios, sendo 60 ambulatórios médicos de especialidade. Desses, 45 são ambulatórios médicos de especialidade que nós chamamos animais, porque eles, além de terem assistência ambulatorial, ela também tem serviços cirúrgicos de pequena e média complexidade para atender a nossa população. Temos ainda 20 unidades de reabilitação da rede do Cimentor por todo o nosso estado. Próximo, por favor. Quando nós olhamos os profissionais na rede estadual de saúde, e essa é um último censo, agora de março de 2021, nós temos basicamente 161.879 ocupações nessa administração direta, indireta e nas OS. Especialmente nas organizações sociais, nós temos 40% desses profissionais que atuam na rede estadual de saúde, seguido por 34% em hospitais universitários e 24% ligado diretamente à nossa administração direta. Próximo, por favor. Quando nós olhamos a produção hospitalar do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, ou seja, serviços que estão sob gestão do Estado, nós tivemos de janeiro a março, correspondendo aí a um total de 259.827 atendimentos, nós tivemos aí só nas OS 40, próximo a 40% na assistência, seguido pelos filantrópicos em 25% e os hospitais universitários em 19%. Essa gestão estadual representa, na verdade, 45% das internações que ocorrem no Sistema Único de Saúde do Estado, com um valor médio das nossas internações de R$ 2.262,11, frente à gestão municipal, R$ 1.614,73. Por que a nossa gestão tem um custo mais alto? Porque ela envolve média e alta complexidade, grandes cirurgias, grandes procedimentos, e que acaba encarecendo a nossa assistência em saúde. Próximo, por favor. Na produção dos nossos ambulatórios do Sistema Único de Saúde, nós tivemos 50,4% da gestão estadual. O Estado tem uma maior representatividade na assistência de ambulatório, seguido pela gestão municipal, 49,6% do total de 255.536 milhões, desculpa, 255.536.137 atendimentos. Próximo. Aonde foram aplicados esses recursos? Nesse primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, 28,7 bilhões de reais foram receitas realizadas pelo Estado de São Paulo. As despesas liquidadas da saúde estiveram em 2,4 bilhões. E
8,65% dessa receita líquida foi de proporcionalidade apenas voltada para a área da saúde em especial. Próximo. Os recursos financeiros voltados especialmente aos hospitais filantrópicos, nós temos dois grandes projetos, dois grandes sistemas que são fundamentais para o provento desses hospitais filantrópicos, a Santa Casa Sustentável, o programa Santa Casa Sustentável, que favorece 63 instituições, e o Pró Santa Casa, que tem aí elencado 117 instituições, totalizando 226 milhões de reais só no primeiro quadrimestre, voltadas a essas instituições no acolhimento dos nossos pacientes. Próximo. Esse repasse para assistência básica, agora a gente tem especialmente voltado à assistência básica de saúde. Nós temos, lembrando que a assistência básica é uma genética, uma disponibilidade do município, mas tem o apoio do Estado de São Paulo no sentido de ajudar, colaborar com os municípios no incremento à saúde. Então, dos nossos 645 municípios, todos recebem R$ 4,00 por habitante por ano, um pagamento estimado em 33,3 milhões apenas no primeiro quadrimestre. No Quali Mais, são elencados aqueles municípios com os piores indicadores socioeconômicos. Então, nós temos 424 municípios eleitos, com um pagamento de 10,2 milhões nesse quadrimestre, e um outro programa, que é o programa Sorria São Paulo, que é um programa voltado à saúde bucal, em que 411 municípios estão elencados, um valor por município de R$ 36 mil, um pagamento que totalizou 2,3 milhões nesse primeiro quadrimestre. Lembrando que o município, como vocês de forma clara podem observar, pode estar recebendo os três repasses que são feitos ao Estado para garantir uma assistência adequada. Próximo. Um outro aspecto aqui dentro da atenção básica são duas características bem definidas. Uma são as residências terapêuticas, que é o amparo à saúde mental, que é um incentivo do Estado para a criação das residências terapêuticas, que tem como um objetivo estar encerrando aqueles hospitais que estão voltadas a doenças especialmente psiquiátricas, no sentido de poder acolher essa população, dar assistência adequada a essa população. Hoje, nós ofertamos para cada município R$ 20 mil para a implantação desse serviço, pagamos mais R$ 20 mil mensais como custeio por um período de 6 meses, até que haja uma habilitação dada pelo Ministério da Saúde. Só para se ter uma ideia, o pagamento foram de mais de R$ 300 mil só no primeiro quadrimestre de 2021. Quando nós olhamos um outro tipo de repasse, é voltada para a população privada de liberdade. Nós temos assistência penitenciária, mas o Estado ele é responsável pela cobertura de 43% da assistência médica, do cuidado à saúde dessa população, fazendo, assim, uma atenção básica intramuros, com pagamento que chega hoje a 8,4 milhões no primeiro quadrimestre de 2021. Só para ter um exemplo, nós estamos acolhendo agora os pacientes que estão retornando dessas saidinhas programadas por lei, então, direitos garantidos de forma legal, e nós estamos, então, fazendo a monitoração através do RT-PCR, que é a testagem no sentido de garantir a segurança a quem retorna e a própria população que ali está. Isso totaliza em investimentos, em repasses para essa atenção, praticamente 54,5 milhões apenas no quadrimestre de 2021. Próximo, por favor.
Aqui nós temos um outro aspecto, uma assistência que nós chamamos de assistência farmacêutica na atenção básica, que ela pode estar relacionada tanto apenas a repasses de recursos financeiros estaduais ou a distribuição de medicamentos, que nós temos como nome distribuição de medicamentos pelo nome dose certa. Então, quem seriam esses municípios que estariam, sim, recebendo, ora, medicamentos, ora, recursos? Então, municípios com mais de 270 mil habitantes, eles não estão aderidos nesse programa de dose certa. Então, nós temos aí pelo menos 28 municípios eleitos, e naqueles menores, portanto, de 270 mil, nós temos 568 municípios que aderiram, ou seja, recebem medicação, e outros que não fizeram a sua adesão, optando pelo recebimento de valores econômicos para que eles possam realizar o custeio dessas medicações para os seus munícipes. A transferência de recursos que foram instituídos de janeiro a abril para aquisição de insumos, por exemplo, para diabetes, totalizou 5,7 milhões de reais. Outros medicamentos para hipertensão, câncer, tiveram a marca de 8,7 milhões, e nesse programa Dose Certa, 34 milhões de reais, o que deu um total de repasse desses recursos estaduais no valor de 48,5 milhões de reais. Próximo. Aqui, nós tivemos uma preocupação muito grande no abastecimento de medicamentos pelo kit de intubação, lembrando que o Ministério fez uma requisição administrativa para os fabricantes e distribuidores. Isso comprometeu sobremaneira os municípios a adquirirem essas medicações, lembrando que essas medicações são importantes tanto para a intubação, a sedação e o relaxamento muscular, são relaxantes musculares que permitem que esse indivíduo fique adequadamente sedado para a intubação acontecer e ter a sua resposta ideal. Porém, como vimos, houve um desabastecimento para esses municípios. Imediatamente, nós vamos falar na tela a seguir, que nós fizemos uma aquisição e viemos com aquisições pequenas e graduais, o que pôde, sim, acomodar os municípios no recebimento desses produtos, impedindo a desassistência e a humanidade. Assistência técnica, portanto, a nossa técnica médica, mas de forma humanitária, acolhendo a todos a esses pacientes. Próximo, por favor. Então, o que nós tínhamos até então, desde o início do surgimento do Covid, se criou na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo uma plataforma que nós denominamos MED-Covid-19, que era exatamente medicamentos que eram usados nas ações dos pacientes com Covid, e através disso, todos os estoques dos nossos hospitais da linha direta, de assistência direta, eram monitorados. Quando nós passamos a ter essa requisição administrativa, um desabastecimento desses municípios imediatamente, tanto as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que estão no escopo do município, bem como as unidades básicas de saúde, que também são de responsabilidade municipal, foram, então, arroladas nessa plataforma, o que fez com que nós conseguíssemos avaliar quais eram as regiões e hospitais que estavam desabastecidos. O apoio foi feito tanto do Estado para os municípios, como de município para município. Por exemplo, uma determinada região lá tem 10 medicamentos importantes nesse quesito intubação. Eventualmente, uma outra só tem 2, elas
acabavam se ajudando, se cooperando, aguardando o recebimento de novos produtos. Nós estamos, inclusive, agora finalizando uma compra internacional com todos os ritos legais e chamamentos, mandando e seguindo, como disse, todos os protocolos, para que essas compras internacionais possam nos favorecer. Serão mais de 9 milhões de produtos que serão adquiridos, lembrando que nós utilizamos mensalmente 3,5 milhões dessas doses, ou seja, nós teremos pelo menos um estoque para os próximos 3 meses para poder dar assistência à nossa população. E, ao mesmo tempo, fizemos por várias vezes solicitações de providência junto ao Ministério da Saúde, que acabou mandando quantidades pífias que tiveram seu término findado, portanto, a sua utilização muito curta, por um período de 2 a 3 dias, como vocês verão na tela subsequente. De toda forma, continuamos fazendo pequenas aquisições, o que não permitiu que nós estivéssemos tendo problema nesse quesito desses materiais, como nós vimos em muitos estados. Próximo, por favor. Aqui, só para se ter uma ideia das estratégias, os recebimentos que foram tidos pelo próprio Ministério, nós tivemos basicamente 2 daquelas medicações que nós temos, e com isso, a sua utilização, o período de dias em que esses produtos se esgotaram, findaram, uma média de 3,8 dias, ou seja, chegaram hoje, menos de 4 dias, ele já tinha terminado. Próximo, por favor. Aqui, os medicamentos, as compras desses medicamentos dos hospitais estaduais, as compras nacionais foram infrutíferas, fracassadas, várias das quais desérticas pelo não comparecimento dos seus fabricantes, e fizemos compras, como disse, em pequena monta, compras que foram parceladas, e mesmo assim tivemos atraso de entrega. Então, dessa forma, fomos obrigados a compor compra internacional junto aos municípios, convocamos os municípios para que dessem a sua contribuição, e essa cotação foi feita exatamente de junho a julho, usando essa normativa de junho a julho, e 369 hospitais estarão sendo, aí sim, contemplados com esses medicamentos que compõem aquilo que nós chamamos de kit. Nossa, próximo, por favor. Aqui, nós tivemos a necessidade de expansão de leitos de UTI, suporte ventilatório. Nas unidades adultos, implementamos 8.368 leitos implementados. Foram criados 6.720 leitos novos, ativos, e, atualmente, nós temos habilitados. Habilitados são aqueles que são devidamente sustentados, custeio promovido pelo Ministério da Saúde. Então, dos nossos 6.721 leitos, nós temos hoje 5.937 leitos que estão habilitados pelo Ministério, portanto, ainda temos uma conta de 784 leitos pendentes de autorização que permanecem sem o custeio. Temos que lembrar que uma média de 540 milhões deixou de ser aportado mensalmente para o nosso Estado, frente aos custos que foram assumidos pelo próprio Ministério, pelo próprio Estado. A UTI, quando nós falamos de UTI pediátrica, nós temos 155 leitos que estão implantados, hoje 115 novos leitos que continuam ativos. Desses 73 leitos, atualmente, nós só temos 73 desse total de leitos que continuam sendo pagos e custeados pelo Ministério da Saúde. Quando a gente já fala de suporte ventilatório, que não é UTI, mas tem um suporte, inclusive, dando a possibilidade de intubação,
nós temos 2.095 leitos implantados, desses 1.628 novos leitos ativos e habilitados apenas 660 leitos que estão aí. Portanto, a somatória de leitos de unidade de adulto, unidades pediátricas, unidades de suporte ventilatório pulmonar, totalizam 10.350 leitos que estão e continuam disponíveis. E, como disse, nós, do período de abril de 2020 a maio de 2021, os cofres públicos do Estado de São Paulo deixaram de arrecadar, frente à não habilitação de seus leitos, cerca de 1,5 bilhões de reais para outras ações, especialmente ações voltadas à Covid, que deixaram de acontecer. Próximo. A expansão de clínica médica foi algo extremamente importante. Quando a gente fala em expansão de leitos de clínica médica, nós estamos falando leitos especialmente voltados em enfermaria. São 37 leitos, 37% dos leitos SUS de clínica médica existentes foram convertidos para o atendimento de Covid. Eles eram voltados especialmente para outras doenças, então, diabetes descompensado, pneumonias, e esses quase 40% foram revertidos na assistência, no atendimento do Covid. Ampliamos 6.523 leitos de clínica médica dedicada ao Covid, e eu quero ressaltar o seguinte: a necessidade de um SUS que já estava enfraquecido antes da Covid. Eu tenho todo o cabedal para dizer isso, porque venho de um hospital SUS, nós não tínhamos leitos nas unidades de terapia intensiva adequados, por exemplo, no Hospital Emílio Ribas, da onde vim, tínhamos dificuldade de internação dos leitos para clínica, pacientes eram obrigados muitas vezes a ficarem no pronto-socorro, e isso se expôs de uma forma muito mais visceral quando a Covid chegou, em que nós precisávamos acolher esses pacientes, tanto em unidades de terapia intensiva muito melhor planejadas e com melhor assistência, inclusive com os ventiladores, e, ao mesmo tempo, dá a possibilidade de nós termos mais leitos aí disponíveis. E temos ainda a possibilidade de abertura de novos leitos, 341 leitos de clínica médica, para ampliação futura, uma vez que ainda nossa população está doente e temos ainda índices altos de Covid no nosso estado. Próximo. Aqui, dos recursos estaduais que foram fomentados para os leitos de Covid, dividindo pelos departamentos regionais de saúde, nós temos um total aqui de mais de 207.333.167 reais voltados com repasse fundo a fundo nesses convênios para financiamento desses leitos Covid. Próximo. Importante a realização de testes. Nós temos, dentro da nossa rede de testagem, são 13 laboratórios do Instituto Adolfo Lutz disponibilizados por todo o estado. Aliado a isso, nós estamos com mais 16 laboratórios de apoio habilitados, incluindo o próprio Butantan, portanto, quase 30 laboratórios que dão assistência. O estado de São Paulo é o estado que mais testa, a testagem maior acaba sendo pelo RT-PCR, são mais de 3,2 milhões de exames realizados na rede laboratorial do estado. O tempo médio para a liberação desse tipo de teste, em 86% dos casos, os resultados saem em 72 horas. Só que nós temos um problema operacional. Como nós queremos testar mais, estimulamos a maior testagem, muitas vezes, algumas regiões têm um tempo de fornecimento dessas testagens que acabam sendo de 8, 9 dias. Isso é muito ruim. É ruim porque eu não consigo fazer o diagnóstico,
É ruim, porque eu perco a possibilidade, muitas vezes, de agilizar o rastreio desses contactantes, familiares, ambientes laborais que esses pacientes eventualmente se dividam e ambientes sociais que eventualmente eles ali estiverem. Então, nós precisamos testagens muito mais rápidas e amplas, e é isso que faremos amanhã na coletiva, antecipo a vocês. O Estado de São Paulo estará adquirindo 1 milhão de testes de antígeno. O teste de antígeno é um teste 10 vezes mais barato do que o teste de PCR. Ele sai em 15 minutos e tem uma sensibilidade e especificidade de 97% e 98%, muito próximo ao próprio PCR. Ou seja, você faz o diagnóstico rápido, você isola esse indivíduo, você rastreia as pessoas no seu entorno e, com isso, você garante a pandemia. Nós temos que ter um tripé nas ações para a Covid. Esse tripé é vacinação, é medida sanitária, que isso é feito através do Plano de São Paulo, e testagem. Precisamos testar, testar, testar. Isso mostra um convívio que a sociedade vai ter com a pandemia. Esse vírus veio para ficar. Enquanto a nossa população não estiver integralmente imunizada, nós teremos ainda esses efeitos e, por isso, a testagem é fundamental. Próximo, por favor. Aqui, vimos o quanto continuamos a testar. Nós não finalizamos ainda o mês. Observe quanto nós tínhamos de RT-PCR, ou seja, desse teste que nós chamamos de gold standard, que eram feitos no mês de abril, praticamente 30 testes, e chegamos aí a uma testagem bastante volumosa, um grande número de testes, com quase 25 mil testes que são realizados para que possamos estabelecer os diagnósticos. Próximo. O que nós tivemos aí, como disse, os testes rápidos são a possibilidade, do total de testes foram mais de 1.212.853 testes. Desses, nós tivemos 86% que vieram não reagentes, mas isso ajudou nas políticas públicas para rastreio e identificação de casos. Isso é muito importante, sem dúvida alguma. O que representaria eu tirar, por exemplo, um profissional da saúde pública, da saúde, seja pública ou privada, da sua atenção, da sua assistência, porque tem um sintoma respiratório mínimo? Por exemplo, dor de garganta e nariz escorrendo. Isso pode ser um fator preditivo, um fator que nós analisamos como possível para o diagnóstico de Covid. Se eu tiro esse indivíduo, faço o RT-PCR e aguardo 7, 8 dias e, ao mesmo tempo, coloco todos no seu entorno em isolamento, primeiro, é capaz que quem esteja bem em casa não vai ficar em casa. Vai falar, eu vou perder emprego, eu vou sair. Mas, por outro lado, você perdeu 8 dias em que aquela enfermeira, que aquela técnica de enfermagem, que aquele fisioterapeuta, que aquele médico deixou de dar assistência no momento tão precioso da história do Covid no nosso mundo. Próximo. Aqui nós temos o financiamento de ações no enfrentamento da Covid, os recursos, a origem dos recursos, 57% veio recursos federais, 43% de recursos estaduais, no total de 1.010.627.245 reais para ações voltadas ao enfrentamento do Covid. Próximo. No total de custos de despesa, nós tivemos tanto de custeio quanto investimento. Observem aqui os valores que foram administrados, os recursos estaduais foram implementados no valor de R$ 432.355.372,83, e tivemos também um incremento desse grupo de despesas para o financiamento de ações de enfrentamento do Covid pelo recurso federal no valor de R$ 578.272.872,22 reais. Próximo, por favor. Aqui
Também vários programas que foram celebrados, a distribuição na aplicação desses recursos, seja na realização de convênios, repasses ao município, fomento de leitos, contratação de serviços, compras de insumos e medicamentos, entenda-se insumos tanto voltados agulhas, seringas, equipamentos de proteção individual como metais, máscaras, óculos acrílicos, ações de vigilância, equipamentos usados, sejam monitores, sejam produtos que devam, oxímetros, que são merecedores, que foram merecedores de serem adquiridos para incremento, sim, da nossa assistência. Próximo, por favor. O financiamento das ações do enfrentamento, nós também tivemos a necessidade de fazer investimentos, como dissemos, tanto em equipamentos, e aí monitores, respiradores, oxímetros, mobiliários, camas, cadeiras, suportes para soro foram adquiridos. Lembre-se, e aqui a gente vê que não houve recurso federal algum, a integralidade desses investimentos vieram do recurso estadual, totalizando R$1.130.440. O próximo, por favor. Aqui, novamente, os recursos federais que vieram para a Secretaria de Estado da Saúde e que passaram para recursos federais para o município, isso é absolutamente importante. O recurso federal para a Secretaria, apenas 39% ficou para a Secretaria, os demais receberam diretamente 61% desses recursos, diretamente, como a gente viu, nos repasses fundo a fundo. Próximo. Aqui, os recursos estaduais para os municípios, nós temos aí o recurso estadual 80% e 20% de recurso estadual foram fornecidos para o município, totalizando aí 20%. Próximo. A situação hoje epidemiológica do país, nós tivemos um número de casos agora que tiveram um leve incremento. Isso faz com que a atenção seja e se mantenha. Nós temos hoje um total aqui de 3.192.727 casos. Infelizmente, 107.677 pessoas perderam suas vidas em decorrência ao Covid. Uma ocupação no estado de São Paulo de 80%, a Grande São Paulo em 77%. Só fazendo uma sinalização, há 72 horas nós tínhamos 78% de ocupação no estado, portanto, estamos com um leve incremento nas taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva, com internados nas unidades de terapia intensiva, num total de 10.315. Na semana passada, por um período de 7 dias, nós nos mantivemos abaixo de 10.000 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva. Mas se nós formos olhar o dia 1º de abril, que foi um dia que nós tivemos o máximo de pacientes ocupando as nossas unidades de terapia intensiva, nós tínhamos ali 13.150 pessoas internadas e uma taxa de ocupação de 93%. Estamos melhores? Estamos, mas estamos atentos. Isso é um momento de ter um olhar compartilhado de responsabilidade, tanto do Estado quanto da população, para que as nossas ações sejam estabelecidas e sejam devidamente respeitadas. Aliás, a testagem que nós pregamos, ela visa exatamente uma resposta para a economia, mas sempre, toda vez, voltada à saúde, à ciência, progredindo de uma forma segura para que nós possamos retornar no novo normal, mas de uma forma lenta, gradual, progressiva, mas, como disse, segura. Próximo, por favor. Hoje, nós tivemos um incremento de número de casos, também de internações e leve incremento do número de óbitos, o que faz esse novo olhar. Nós temos que estar muito atentos, a nossa população ela tem que ser sensibilizada
E, neste momento, nós não temos a circulação da nova variante da Índia. Nós estamos tomando todas as medidas para avaliar, em conjunto com a Anvisa, com os municípios, especialmente municípios de São Paulo, de Guarulhos, de Santos, de Campinas, onde ali existem portos e aeroportos abertos para o mundo e que podem, sim, ser cenários de risco para albergar, eventualmente, algum paciente que de lá venha e que nesses locais esteja passando e precisa ser barrado o seu ingresso para nós trazermos essa garantia de segurança para a nossa população. Próximo, por favor. A imunização, estamos vacinando, como disse, dentro daquele tríplice pilar de vacinas, medidas sanitárias e testagem. Hoje, a vacina do Butantan corresponde a 10,9 milhões das doses que foram recebidas aqui pelo Estado. A Fiocruz, 7,9 milhões. A vacina da Pfizer, ainda tímida, em 407 mil. Hoje, receberemos mais 3 mil insumos farmacológicos ativos, na presença do governador João Dória e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o que dará uma média de 5 milhões de doses da vacina do Butantan para serem distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização para todos os brasileiros do nosso país. Próximo, por favor. Aqui, nas doses aplicadas, nós temos 16.102.887 pessoas, doses que foram aplicadas, o que nos orgulha que estamos com 24% da nossa população com a primeira dose e 12% delas recebendo a segunda dose. Estamos progredindo nas nossas ações, progredindo para grupos, sempre respeitando o Plano Nacional de Imunização e respeitando a dinâmica da epidemia no nosso estado. Próximo, por favor. Estamos agora dentro do cronograma de vacinação, pessoas com comorbidades de 55 a 59, pessoas que têm a deficiência permanente, têm o benefício do BPC, e pessoas com comorbidades entre 50 e 54 anos já foram vacinadas, grávidas e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, acima de 18 anos, que também têm comorbidade, também já receberam a vacina, motoristas e cobradores, pela alta carga de exposição que eles têm, e, por outro lado, a necessidade de nós mantermos esses serviços absolutamente funcionantes pela dificuldade do seu repositório ou absenteísmo dessas pessoas. E pessoas com deficiência permanente, com esse benefício e com comorbidades de 40 a 44 anos, também já iniciarão, agora na próxima sexta-feira, a sua imunização. Portanto, estamos progredindo, estamos avançando, para que dessa forma possamos proteger os nossos brasileiros de São Paulo. Próximo, por favor. Nós não podemos esquecer que São Paulo não é um país, Brasil não é um país de uma doença só, mas São Paulo também não é. Aí nós temos outras doenças, nós temos aqui o que nós chamamos de arboviroses. Arboviroses são viroses transmitidas por mosquitos. E aí nós temos nosso grande vilão que nos acompanha, que é também a dengue, a zika e a chikungunya. Infelizmente, áreas, especialmente do litoral de São Paulo, especialmente na Baixada Santista, tiveram um incremento muito grande de casos relacionados à chikungunya, e com isso promove uma atenção especial. Nós estamos aqui com a doutora Rejane de Paula, que é responsável pelo Centro de Controles de Doenças da nossa secretaria e que tem agido em conjunto com a vigilância epidemiológica e sanitária, no sentido de criar condições de contenção desses focos nessas regiões. Próximo.
Só para lembrar, nós tivemos, especialmente no ano passado, um problema muito sério em relação à condição epidemiológica do sarampo. Felizmente, nós conseguimos fazer a contenção desses casos, mas nós precisamos lembrar que ainda temos o sarampo circulando no nosso meio, principalmente porque nós vivemos num mundo globalizado. As pessoas viajam e, especialmente, países da Ásia, países do leste europeu, inclusive a região Israel, Líbano, Turquia, são áreas em que não ocorre um sistema de vacinação, um programa nacional de imunização, como é feito aqui no país, e por isso existe uma característica que nós chamamos endêmica do sarampo ali, ou seja, eu tenho sarampo circulando e, por isso, a necessidade das pessoas protegerem, imunizarem as suas crianças. Próximo. Quero agradecer, eu acho que eu tentei trazer uma celeridade para que a gente pudesse conversar. Eu acho que a fala do deputado Caio França foi muito bem clara. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer a nossa interlocução. Obrigada, secretário, pela sua explanação. Eu acho que trouxe bastante informação. A gente teria, com certeza, como trabalhar esses dados por mais de uma sessão. E, por isso, eu já pedi à secretaria e à assessoria do senhor que disponibilizasse a apresentação para nós da comissão, para que a gente distribua para os membros, para que a gente também se debruce sobre esses dados com atenção e proponha as perguntas para o senhor. Eu já me comprometi, secretário, e eu vou solicitar ao senhor e à sua assessoria que a gente reagende numa próxima oportunidade para que o senhor esteja presente, a solicitação de toda essa comissão, para que outras perguntas, não consonantes agora a essa apresentação somente, mas para que outras perguntas, porque a gente vive numa situação de crise sanitária, mas a saúde das pessoas continua sendo atendidas pelo Estado na média e na alta complexidade, e eu acredito que todo mundo tem demanda também a respeito desses temas. Então, para que a gente acertasse, secretário, uma nova oportunidade para o senhor estar conosco, para que essas perguntas, a gente tivesse aqui, eu sabia que eu podia contar com o senhor, então aqui já está solvida essa questão, a gente vai em breve agendar para que a gente tenha essa conversa só de perguntas e respostas com o secretário numa próxima oportunidade que não será distante desta data. Eu acredito que o secretário precise se retirar e dou ao senhor a liberdade para isso, para que o senhor cumpra também com as suas funções e continue trazendo as vacinas, porque a gente também precisa delas. Eu ainda não tomei, eu acredito que muitos colegas aqui ainda não tomaram, mas estou ansiosa esperando, e isso também é trabalho do senhor, do governador, e eu sei que os senhores estão empenhados nisso. Então, agradecemos em nome da comissão, secretário, e aguardamos também um agendamento para um novo encontro. Muito obrigado, agradeço a todos, em nome, novamente, da deputada Patrícia Bezerra, muito obrigado pela cordialidade de sempre que eu sou recebido, com todo respeito, com todo carinho, e quero deixar realmente o meu respeito e o meu agradecimento, sempre o apoio que nós recebemos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Gostaria de abrir a palavra para que, se algum deputado queira se manifestar em relação aos próximos encaminhamentos da nossa comissão. Presidente Patrícia. Líder, deputado Vinícius Camarinho, querido, tem a palavra. Eu estou como intruso aqui na Comissão de Saúde, mas apenas para cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho, parabéns pela eleição. A todos os membros da comissão, a minha saudação, desejar um bom trabalho, uma comissão super importante, cumprimentar o secretário Jean, o secretário executivo Eduardo, toda a equipe da equipe do Jean, do Eduardo, em trazer vacina, em fazer o enfrentamento do Covid, a assistência à saúde, graças a São Paulo, presidente Patrícia, que está segurando o rojão com os leitos de UTI.
O governo federal tem cada vez, infelizmente, dado menos apoio. Inclusive, recentemente, tivemos que entrar com a medida judicial para que o SUS restabelecesse o convênio com UTIs. Então, só para homenagear homenagear a Comissão de Saúde e homenagear a Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Obrigada, líder. Deputado Vinícius Camarinha. Pela ordem, Coronel Paulo Niscaua tem a palavra. Nós estamos com dificuldade. Liga para ela, então, pelo amor de Verbas para as cidades aqui do ABC, da onde eu mandei algumas emendas. E com isso, Santo André e Ribeirão Pires está sem um recurso que eu já enviei e está parado lá na Secretaria de Saúde. Gostaria de saber por que ficam retendo esses valores, só isso. Pela ordem, deputado Coronel Niscaua, agora a gente vai fazer essa... Não sei se o doutor e subsecretário Eduardo poderia fazer uso da palavra para a resposta, mas não havendo, a gente se compromete também. Fica à vontade, caso queira se colocar. Em relação às emendas. Eu cumprimentando a todos, deputados, em nome da presidente Patrícia Bezerra, agradecer pela oportunidade. Vocês me ouvem bem, senhores e senhoras deputados? Eu ouço. Então, muito bem. Nós vamos aproveitar, agradecendo a oportunidade, deputado Paulo Niscaua, de discorrer brevemente, mas de forma genérica, sobre as emendas, uma vez que esse é um tema de interesse comum do Legislativo e um tema sobre o qual a Secretaria tem se debruçado com muita intensidade. Então, em relação, num primeiro momento, às emendas e demandas dos anos de 2019 e 2020, só para atualizá-los, 2019 e 2020 totalizam 359 entre emendas e demandas, das quais 182 encontram-se na posse dos beneficiários para a instrução processual. As demais, 177, encontram-se em trâmite interno no Departamento Regional de Saúde e na Secretaria de Estado da Saúde, em tramitação para execução. E, finalmente, em relação a 2021, a informação mais atualizada, para que as senhoras e os senhores possam estar na mesma página que a Secretaria. Nós temos 1.529 emendas impositivas que remontam o montante financeiro da ordem de 254,5 milhões de reais, que estão, entre hoje e amanhã, sendo objeto de um SAL para conversão desse recurso de investimento para custeio, decreto provavelmente sendo publicado no sábado, e 900 destas 1.529, 900 com previsão de pagamento já na segunda-feira, por meio de repasse fundo a fundo diretamente a prefeituras. Então, essa é a notícia mais atualizada, a boa notícia, que segunda-feira 900 emendas impositivas serão objeto de repasse fundo a fundo para as prefeituras. Em relação às demandas de 2021, elas totalizam cerca de 1.500. Dessas 1.500, cerca de 650 referem-se ao kit ambulância. São cerca de 98 milhões de reais. Esta aquisição de ambulâncias já está em trâmite, vai se dar por meio de uma ata de registro de preço, que até agosto resultará na efetiva entrega das ambulâncias. Um outro contingente de demandas, dentro dessas 1.500 demandas, serão efetivadas por meio de repasse fundo a fundo no mês de julho. Então, e
especificamente ao deputado Paulo, em 2020, deputado, daquele conjunto de 359 emendas e demandas que estão em trâmite, de Vossa Senhoria são meia dúzia, são 6, das quais 4 encontram-se com o beneficiário em instrução processual e 2 em fase de formalização aqui na sede. Deputado Paulo, obrigado pela oportunidade. Presidente Patrícia, agradeço pela oportunidade do esclarecimento à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Vamos aguardar. Obrigada. Ação. Obrigada, subsecretário Eduardo, pela explanação. Agradeço a presença de todos e gostaria de lembrar a todos que façam, então, o encaminhamento. Espera um pouquinho, só tem ainda 3 pessoas inscritas, me desculpa. Então, gostaria de passar a palavra para a deputada Janaína. Obrigada, presidente. Cumprimento o secretário adjunto, toda a equipe, os colegas. Secretário, eu queria saber, se possível, qual é o plano da secretaria para a Fazenda São Roque, que fica lá no município de Franco da Rocha, e que teve, num primeiro momento, tem ainda, né, um papel de servir para uma desinternação dos pacientes do Hospital Psiquiátrico do Juqueri e de outros hospitais. Seria como uma casa de passagem, né, para essas casas terapêuticas. Mas a minha assessoria visitou na semana passada, foi muito bem recebida, ficaram encantados com a qualidade do serviço, a competência da equipe técnica. E como eu trabalho com saúde mental há muito tempo, né, e tenho consciência da falta de vagas, do tanto que as famílias necessitam, eu gostaria de saber se existe um plano, né, de atender outros pacientes naquela fazenda, ou se o intuito é, uma vez terminando o atendimento dos que vieram do Juqueri, encerrar as atividades. Eu queria saber um pouquinho o que a secretaria pensa, né, como futuro para aquelas instalações. E também gostaria de perguntar, até o senhor tocou nesse ponto do pagamento das emendas fundo a fundo. Eu fui bastante crítica da aprovação da PEC na semana passada, que permite esse pagamento das emendas fundo a fundo, justamente por me preocupar com a área da saúde. Eu gostaria de entender, quando as emendas forem liberadas fundo a fundo para a prefeitura, as prefeituras poderão passar esses recursos para as Santas Casas? É uma dúvida que eu acho que pode até ajudar outros colegas. Então, seriam esses 2 pontos, senhora presidente e senhor secretário, agradecendo a oportunidade. Gente, antes de passar a palavra, aliás, assim, a gente tem uma anuência aqui, né, concordamos todos em convidar o secretário para uma próxima sessão de perguntas e respostas. Se a gente dirigir as perguntas ao secretário, ao subsecretário, a próxima reunião com o secretário perde o objeto. Então, eu só queria ter aqui a concordância dos senhores em suspender agora, encerrar a nossa sessão, fazer o entendimento com o secretário, para que ele venha numa próxima sessão e faça a gente encaminhe essas perguntas para ele, né, para que ele seja o debatedor, aquele que vai fazer aqui o arrazoamento dessas questões pertinentes à Secretaria de Saúde. Então, assim, ou a gente faz o que a gente combinou aqui, ou então vai perder o objeto, a reunião com o secretário para fazer as perguntas e dirigir as perguntas para o secretário. Então, se vocês concordarem com isso, como já estava mantido no grupo pelos membros da Comissão de Saúde, eu peço, então, que a gente, por hora, deixe as perguntas para a próxima, aonde a senhora também vai poder participar, deputada Janaína, vai ser muito bem recebida da nossa comissão, como sempre. Podemos fazer dessa forma? Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Afonso Lobato. Primeiramente, agradecer aí essa oportunidade que a gente tem de estar tomando o pé de todo o investimento do Estado nessa área, neste momento tão importante,
cumprimentá-la, cumprimentar o doutor Eduardo. Eu acho que nós poderíamos, uma vez que o doutor Eduardo está aí, ele é o secretário executivo, algumas perguntas relevantes podíamos encaminhar ao secretário. Essa é a minha sugestão. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado José Américo, meu presidente. Não, eu concordo com a senhora, acho que está certo, senão a gente perde o objeto na conversa que está propondo para o secretário. Eu tenho uma pergunta para a senhora, que é o seguinte: no ano passado não, no começo desse ano, ainda quando da gestão da Anarice Fernandes, o deputado Enio Tato protocolou um pedido de audiência pública sobre o fechamento dos postos de saúde na Zona Sul. A gente queria saber só o seguinte: se isso está valendo ainda ou se é necessário reapresentar. Só isso. Vou fazer a verificação com a Secretaria da Comissão, deputado Zé Américo, e faço a resposta para vocês no grupo, tá? Eu informo vocês, sem nenhum problema. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa do secretário Jean Carlos, mas agora também sendo representado pelo subsecretário Eduardo, agradecer a presença de vocês e, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, agradecendo também a colaboração dos membros dessa comissão e me comprometendo com a agenda com o secretário para que faça a resposta de todos os questionamentos que temos a ser endereçado para ele. Não havendo mais nada a ser tratado, então declaro encerrados os trabalhos da Comissão de Saúde. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.